Nessa aula nós vamos conhecer um pouco melhor a área de trabalho aqui do Excel. Então o Excel ele apresenta bem lá no topo o que a gente chama de barra de título, onde eu tenho normalmente o nome do documento que está aberto no momento. Do lado esquerdo eu tenho opções comumente utilizadas, opções de atalho, para que eu não precise, por exemplo, buscá-las entre os menus aqui do Excel. Então, por padrão, é exibido o salvamento automático, pode estar acionado ou não. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Eu tenho aqui o botão salvar, onde eu posso salvar as alterações da planilha de uma maneira mais rápida. Eu posso também, lógico, acionar o salvar pelo arquivo salvar. Então, ao invés de utilizar o menu arquivo salvar, bastaria aqui, deixa eu voltar aqui na tela anterior, bastaria eu clicar então aqui no salvar. E por padrão eu tenho o desfazer, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, caso você não conheça, e o refazer. E como eu estou utilizando aqui um notebook que possui uma tela touchscreen, ele me dá a opção de alterar para o modo mouse, que é o que já está na verdade, né, que é o modo padrão, ou alterar aqui para o modo de toque. Então, em vez de utilizar o mouse, eu poderia navegar aqui na minha planilha utilizando o toque. Então, vai ser exibido e poderá ser acionado em notebooks que possuem a tela touchscreen, ou, é claro, para dispositivos móveis, né, como smartphones e tablets. Ok, eu posso configurar, né, padronizar aqui para mim esse menu de atalho. Então, se eu clicar aqui nessa flechinha para baixo, eu posso personalizar. Então, eu tenho a opção salvar automaticamente, eu tenho salvar, que está ativo, eu tenho desfazer, o refazer e o modo de toque. Suponhamos que eu queira, né, deixar aqui o modo novo também, ó, o botão novo também. Então, dessa forma, eu conseguiria criar um documento novo de forma mais rápida. Então, eu posso aqui adicionar elementos ou remover elementos aqui desse menu. Ok. Todas as opções, ou seja, as mais utilizadas, podem ser acionadas aqui pelos menus. Então, na página inicial, você vai encontrar aqui, separadas por categorias. Então, aqui eu tenho a área de transferência, onde eu posso copiar, recortar, colar. Eu tenho aqui uma aba de formatação, alinhamento, número, estilos, células, edição, etc. Em alguns casos existem extensões, ou seja, não estão todas as opções sendo exibidas aqui para mim. Então aqui no fonte, observe que eu tenho um extensor, onde eu posso abrir em uma janela todas as opções para a fonte. Observe que para alinhamento também eu posso acionar aqui o alinhamento, então eu posso mudar o posicionamento, etc, etc. Nós iremos falar sobre isso mais à frente. E aqui eu posso navegar entre as abas, né? Então, no inserir, onde eu posso inserir um gráfico, por exemplo, inserir uma caixa de texto, inserir um comentário, um word art, uma equação, etc. Desenhar, utilizado aqui para colocar observações na planilha, né, como desenhos, posso marcar uma célula. Layout de página, utilizado para margens, recursos para impressão, né, então alinhamento, orientação do papel, o tamanho do papel, etc. O guia fórmulas, que é um tutorial, né, um auxílio para criação e acesso a fórmulas mais utilizadas. Dados, para trabalhar com dados. Classificação de dados, subtotais, filtros, obter dados externos ao Excel, etc. Revisão de documentos, muito utilizado, por exemplo, no Word, por exemplo, para você pode controlar qualquer alteração que é feita aqui no Excel. O exibir, que trata especificamente da exibição da planilha, então eu posso ampliar a visualização ou diminuir a visualização, alterar os modos de visualização e assim por diante. E o ajuda, onde eu tenho acesso desde treinamento até uma ajuda em modo texto aqui do Excel. Ok. Bem abaixo eu tenho aqui na barra de status um acesso às visualizações do Excel. Vou começar pelo zoom. Então, o zoom é sempre apresentado para mim em 100%. Se eu clicar aqui no ampliar, no botão mais, eu posso ampliar
a visualização da planilha. Lembrando que aqui eu estou ampliando a visualização. Isso não vai interferir em nada na impressão, por exemplo. Eu não estou alterando o tamanho da letra. Eu estou simplesmente alterando a visualização para ficar mais fácil de eu visualizar um determinado dado. Então eu posso clicar no mais para ampliar e no menos para diminuir a visualização. Caso eu tenha uma planilha muito grande e eu desejo visualizar ela como um todo. Então vou deixar aqui como um pouquinho maior. Ok. E aqui eu tenho os modos de visualização. O normal, eu tenho um layout de página. Então ele me dá aqui como que isso vai ser apresentado na impressão, caso eu realize a impressão desse documento. Então, e também eu tenho acessos mais rápidos ao cabeçalho dessa planilha e também lá abaixo eu vou encontrar o rodapé da página. Então eu poderia também por aqui acionar. Eu tenho também a largura da página, tenho uma régua para poder acompanhar esses recursos. E se eu tivesse uma planilha maior, eu poderia aqui visualizar as demais páginas. E a terceira opção, eu visualizo a quebra de página. Ele me dá tantas visualizações, ele não mostra para mim, por exemplo, o cabeçalho, o rodapé, nem o tamanho da página, mas ele mostra para mim o que vai ser exibido na página 1, na página 2, na página 3, caso tenha informação suficiente para isso. Vou voltar aqui ao padrão. Ok. Observe que sempre que eu utilizar aqui o modo de layout de página, ou até mesmo o visualizar quebra de página, é exibido para mim aqui um pontilhado, onde eu tenho noção de onde vai ser a quebra da página. Então, se eu adicionar qualquer informação desse lado direito aqui, após o pontilhado, essa informação será impressa na página 2. Ok. Então, dessa forma, você conheceu aqui os principais recursos, né, as principais formas de acessar os recursos do Excel. É claro que nós vamos falar com maiores detalhes durante o curso, mais especificamente do que para cada um deles serve. Próxima aula, então, nós vamos conhecer as formas de movimentação aqui dentro da planilha. Então, até lá!